Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, diretamente deste paraíso. Estamos aqui numa viagem de aniversário, baby moon, que é uma inspiração aí, lua de mel, mais uma despedida do casal antes da chegada do baby, porque sim, estou grávida e esse vídeo é um retorno aqui pro canal e eu quero contar como que foi desde a descoberta da gestação até como que tá sendo até o momento e também contar que agora eu quero começar a compartilhar mais vídeos aqui no canal falando tanto da gravidez, mas também sobre nutrição para gestantes. Afinal, para quem não sabe, eu sou nutricionista de gestante, então estou aplicando tudo em mim que eu faço com as minhas pacientes. Olha aqui, ó, o meu baby maternal Guilherme. Estou grávida de um menino e baby maternal, porque é assim que eu chamo todos os pacientes, todos os bebês das minhas pacientes que eu acompanho no Método Maternar, meu programa de acompanhamento intensivo para gestantes. Nós já sabemos que é um menino, nós descobrimos logo no início, então vamos lá recapitulando. Eu tenho 26 anos, eu não imaginava uma gestação neste momento, mas foi como tinha que acontecer. Eu descobri a gestação já avançada, com 9 semanas e 3 dias, né? Que eu descobri depois na outra como que estava a idade gestacional. Mas, voltando tudo, eu descobri a gestação em setembro e eu engravidei em julho. Mas por que eu descobri tão tarde, né? Por que teve essa demora tão grande? Eu precisei parar de tomar o meu anticoncepcional por 2 meses para que eu pudesse fazer alguns exames de avaliação e investigação de um cisto que eu tenho bem grande no ovário. Então, teoricamente, eu tenho 2 ovários e um dos ovários, como toda mulher, né? Mas um dos ovários estava bem comprometido com um cisto que ele é muito grande. E como era um cisto bem expressivo, a gente precisava entender se esse cisto era simples, se ele era de alguma forma que precisava de uma cirurgia, enfim. E aí nisso eu precisei parar de tomar um anticoncepcional por 2 meses para fazer esse exame. Então, quando foi no início de agosto, eu tinha um retorno na minha ginecologista e nesse retorno eu ia levar os exames de sangue e a ultrassonografia para a gente ver como que estava a característica desse cisto. Então nesse período a menstruação estava voltando, mas assim, eu usei o anticoncepcional por muito tempo, então ela estava se regularizando, mas sempre cuidei da minha saúde, então a fertilidade estava lá em cima mesmo com uma pausa tão pequena do anticoncepcional, né? Então, quando foi em agosto, no início de agosto, eu fiz uma ultrassonografia, que foi a que a minha médica tinha solicitado, pra gente ver como que era a característica daquele cisto. E quando eu fiz essa ultrassonografia, eu tinha tido um sangramento anterior ao período da ultra. Tanto que eu imaginei que fosse uma menstruação, mas era um sangramento diferente, como eu estava nesse período do anticoncepcional em pausa, não estranhei. Fiz a ultra, não tinha nada, entre aspas, guarda essa informação. E aí a minha médica avaliou aquela ultra, viu que era um cisto simples e que eu deveria começar um tratamento medicamentoso pra gente fazer, tentar desfazer aquele cisto com o medicamento e não ir para uma cirurgia de cara, né? Então eu comecei esse tratamento que envolvia o uso de um anti-inflamatório de uma dose de ataque durante 15 dias, 2 semanas, e também anticoncepcional de forma contínua durante 2 meses, né, 60 dias direto. Então eu comecei a fazer esse tratamento. Nesse meio tempo, o que mais pegou para mim de sintomas no primeiro trimestre foi a questão emocional. Eu me senti muito mexida, muito abalada, eu tava com o meu emocional um caco, tanto que a minha psicóloga me encaminhou para o psiquiatra, que ela comentou: Giovana, não está compatível com o que está acontecendo na tua vida, esse nível que a gente está tendo. Então vamos ver se a gente consegue entrar com algum ansiolítico. E assim fizemos. Então lá em agosto eu comecei a usar um ansiolítico e por precaução eu sempre me preparei, eu sempre estive pronta para uma gestação, mesmo não planejando uma. No sentido de tudo que eu fazia, eu procurava saber se aquilo ali poderia ser mantido durante uma gestação. E o mesmo eu fiz quando eu comecei a tomar o ansiolítico. O médico falou que eu poderia tomar quando eu engravidasse, mas eu já estava grávida e não sabia.
No primeiro dia que eu tomei o ansiolítico, eu tive uma crise de enjoo muito forte. Então eu fui atender. Durante o atendimento eu tive muito enjoo, ao ponto de eu voltar para casa e ter que ficar deitada por 1 hora, porque eu não conseguia fazer nada. E aí eu procurei na internet e eu vi que aquele remédio poderia causar enjoo. Nos dias seguintes eu continuei tendo alguns enjoos, comecei a ter dor de estômago, mas lembra que incluía no tratamento para desfazer o cisto também uma dose mais alta de anti-inflamatório? Então, como eu estava usando esse anti-inflamatório sem um omeprazol, sem nenhum medicamento para fazer uma proteção gástrica, eu imaginei que poderia ter sido isso. Então eu fiquei aí com sintomas, teve sonolência. Muitas pacientes me relatam sonolência no primeiro trimestre, um cansaço excessivo, mas de verdade o que eu tive foi faltou vontade de viver. Eu sentava para trabalhar e eu não conseguia trabalhar. Eu tentava ir para academia, eu não tinha vontade, não tinha forças para ir para academia. Então muito mais parecia sintomas ali que poderiam indicar um processo depressivo do que a indisposição que tanto comentam e que eu tanto ouço também no consultório do primeiro trimestre. Então para mim foi desafiador também por isso. Então eu tive dor de estômago, eu tive náusea, eu tive essa indisposição, no caso essa falta de vontade de fazer as atividades, e também eu tive o enjoo matinal, que é assim, você acordar nauseada e você ir escovar o dente, parece que você vai vomitar. Eu tava tendo e eu ficava meio pilhada, aí eu comentei com a minha psicóloga, só que a gente tava num ritmo, gente, de muito medo, eu estava, né, muito medo de engravidar. Olha que contradição, né? Então, quando eu senti aqueles enjoos e eu tinha feito uma outra no início de agosto e aparentemente não tinha nada, tanto que a própria ginecologista pediu para eu voltar a tomar um anticoncepcional, a gente combinou que eu não ia fazer nenhum teste de gravidez, porque eu estava num ritmo de fazer muitos testes continuamente, e aquilo ali me causava um desconforto, me causava um sofrimento. Então eu não fiz. Quando chegou no dia 10 de setembro, eu fui atender uma obstetra que estava grávida e ela comentou que ela estava tendo muita salivação excessiva, que é também um dos sintomas que a gente pode ter no primeiro trimestre, mas não é tão comum assim. E eu, com muita da minha fé, eu acredito que Deus colocou aquela paciente naquele dia, naquele contexto, relatando aquele sintoma, porque aquilo ali me deu um alerta, sabe? E aí no dia seguinte, eu na academia, eu comecei a sentir muito dessa salivação excessiva. Então minha boca estava enchendo d'água e aí eu falei, gente, eu tô muito doida. Não é possível que essa minha neura com gestação tá nesse nível agora de eu ter ouvido a paciente comentando ontem, relatando essa salivação excessiva e agora eu tá inventando essa salivação também. E paralelo a isso, eu estava numa mudança de treino na academia. Estava fazendo um treino mais intenso que várias vezes eu sentia náusea durante esse treino, mas eu achava que era por conta do treino estar mais intenso, né? E aí seguimos. Voltei, decidi sair desse dia da academia e passar direto numa farmácia para comprar um teste sim, falei, minha psicóloga que me perdoe, mas eu vou fazer esse teste para tirar essa dúvida e eu nunca mais vou fazer teste. Então, todas as vezes, assim, eu devo ter feito teste de gravidez umas 5 vezes na vida antes dessa, né? Mas todas as vezes eu sentia muito nervoso para poder fazer o teste. E dessa vez foi a primeira vez que eu estava tranquila, porque eu não tinha nada muito concreto, sabe? Que pudesse estar enfim. Fui fazer o teste de gravidez, cheguei na academia, corri pro banheiro, fiz o teste e aí subiram as 2 listrinhas. E aí eu fiquei sem chão. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa parte, porque, enfim, já passou, mas não foi mágico, lindo, como muitas mulheres relatam, porque eu tinha muito medo, não queria uma gravidez naquele momento, não estava planejando, enfim. Então eu entrei em crise de ansiedade, liguei pro Felipe, pedi para ele voltar para casa. Então eu fiquei chateada que não teve nem alguma surpresa, não teve nada, porque eu tava me acertando naquele mundo com aquela notícia, né? E aí descobri a gravidez, voltei,
continuei em casa, tinha paciente à tarde, o Felipe insistiu muito para eu desmarcar, que eu nem queria desmarcar paciente, mas eu estava totalmente em crise de ansiedade. Fui fazer um exame de sangue, marquei uma consulta, uma sessão de emergência com a minha psicóloga e fiquei aquele resto do dia, assim, muito mal, muito mal. E o Felipe, coitado, que sonhava em ser pai, não teve nem o direito de conseguir curtir a notícia, porque ele precisava me manter viva e cuidar de mim. E assim foi. E aí, quando chegou 9 horas da noite naquele dia, saiu o resultado do beta. Eu fiz o beta quantitativo, né? E o beta deu 97 mil. E naquele momento, eu pensei, ou eu estou muito grávida, ou são gêmeos. Por quê? Normalmente, quando uma mulher descobre uma gestação, ela descobre no início, e a gente precisa que esse beta atinja pelo menos 2.000 para que a gente consiga fazer uma ultrassonografia e ver direitinho o bebê lá. Por isso que, quando eu fiz a outra lá em agosto, quando eu já estava grávida, a gente não conseguiu visualizar, porque provavelmente eu tinha um beta abaixo de 2.000, eu devia estar de 3 para 4 semanas naquele momento, então não tinha nada visível, nenhuma suspeita, sendo que quando a gente consegue ver na ultrassonografia é a partir de 5 para 6 semanas, então foi uma questão de pouquíssimo intervalo de tempo que fez toda a diferença no meu caso, né? E aí, no dia seguinte, eu vi esse beta, eu fiquei muito assustada. No dia seguinte, eu já consegui marcar uma consulta com uma obstetra que eu conheço, né, que as minhas pacientes frequentam. E aí, fiz a consulta, fiz a outra e lá estava, 9 semanas e 4 dias de gestação. E ali eu fiquei mais sem chão ainda, porque foi confirmada a gestação, mas também porque já estava numa fase mais avançada, eu estava preocupada com a questão de suplementação. Existem alguns suplementos que, se a gente não fizer uso durante a gestação ou esse pré-gestacional, a gente pode ter intercorrências que vão ficar para toda a vida daquela criança, né? Intercorrências irreversíveis. Então eu fiquei com muito medo. Fora que a partir ali, geralmente de 8 semanas, a gente tem o período de formação da placenta do bebê. Então a placenta, se não é formada com os devidos nutrientes neste momento, a gente pode ter problemas mais para frente, que podem ser uma restrição de crescimento, uma diminuição de fluxo placentário, né? Então, nos nutrientes, o oxigênio da mãe passando para o bebê podem ter uma redução. A gente pode ter um quadro de pré-eclâmpsia, enfim, várias complicações que são neste momento da placenta, da formação da placenta. Então, sendo profissional, eu fiquei completamente sem chão, porque eu entendia todo esse bastidor, mas eu pelo menos sabia o que fazer em cada passo. E aí, depois eu descobri na quinta-feira, na sexta eu fiz os exames, fiz a ultra, né? Contei por videochamada para 2 amigas minhas, Camila e a Daça, e foi bom para eu ter um apoio, mas nenhum momento que eu contava eu estava aliviada, né? Eu estava com muito medo, mas conforme eu fui contando para as pessoas, eu fui me sentindo mais confiante. E aí, no sábado, eu contei para os meus pais, liguei para minha irmã, contei para ela também. E aí a gente foi contando ali para a avó do Felipe, para a tia-avó dele, para os pais dele, para o meu cunhado. E todo mundo foi ficando muito, muito feliz. E ali foi me dando um pouco mais de respiro. Então eu acho que eu demorei alguns dias para assimilar a informação e começar a ficar feliz. Só que quando eu descobri que já estava com 9 semanas e 4 dias, eu já marquei a minha sexagem fetal, porque precisa fazer a partir de 8 semanas, né? Que é o exame de sangue, que a gente vai procurar o material genético para tentar identificar o sexo do bebê. Que ele tem até 98, 99% de resultado fidedigno, né? Então a gente fez a sexagem, colhemos no domingo a sexagem e na quarta-feira saiu o resultado. Então na quarta-feira a gente já tinha contado para as pessoas mais próximas, fizemos uma surpresa só para mim e para o Felipe. Eu encomendei um bolo, mandei o login de acesso para a confeiteira e ela, assim que saiu o resultado, ela preparou o bolo lindo, lindo, lindo pra gente com o resultado do bebê. Então a gente descobriu e aí foi outro momento assim de cair a ficha de que tava vindo o bebê, tava vindo o Guilherme e a gente já tinha definido o nome, né? Então a gente só queria saber se era Guilherme ou Rafaela.
E aí depois começou aquela luta do precisar fazer morfológica. Enfim, primeiro trimestre foi muito desafiador para mim. A gente demorou até encontrar um bom obstetra, então eu senti muito medo. Eu passei por 5 consultas de pré-natal dentro de um mês, até eu encontrar o profissional que eu confiasse, porque sendo nutricionista de gestante eu tenho motivos maiores, né, para ter uma cautela maior no profissional para eu escolher, até que nós encontramos o Dr. Bernardo Ferreira, que está sendo um anjo nas nossas vidas. E desde então eu tô me sentindo mais tranquila, com toda a gestação, né, porque no início era muito medo. E desde a virada ali do primeiro para o segundo trimestre, quando os sintomas foram aliviando, quando a gente encontrou um bom profissional, quando eu me senti que eu podia sair da defensiva da gestação e podia curtir, né, para poder conhecer melhor essa fase, aí tudo foi ficando mais leve. Hoje, passado todo esse turbilhão que foi o início da descoberta e esses medos todos, eu tô emocionada porque lembrar de tudo isso mexe comigo. Eu tô muito feliz com a chegada do nosso Gui. Não era o momento que nós imaginávamos, mas é um momento que vai fazer todo o sentido. Ele pode nascer entre o final de março e até o meio de abril. A previsão dele é para abril, né? E ele vai ser o nosso pajem, ele vai levar as alianças do nosso casamento. Então não tinha momento melhor para ele vir para nossa família. Então está sendo uma delícia viver a gestação, viver essa jornada. Eu tinha muita curiosidade, né, para saber como que é viver uma gestação. Então está sendo muito desafiador, não, muito gostoso de viver esse momento. Eu não estou tendo sintomas, eu não estou tendo desconforto. Então está tudo uma maravilha, graças a Deus. Hoje eu já estou com 21... Segunda-feira eu faço 22 semanas, já daqui 2 dias. Então dá 5 meses e meio de gestação e a gente está super em êxtase. A gente já está organizando o chá de bebê que vai ser em fevereiro, logo depois do meu aniversário. Então está sendo incrível viver esse momento de construção de uma família, porque eu sinto que até o momento nós éramos um casal. E agora sim, nós estamos nos tornando uma família com um casamento marcado para o mesmo ano que o bebê vai nascer. Então vai ser um ano de muitas emoções. E aí a gente conseguiu esse final de semana aqui, fazendo a nossa baby moon, né, a nossa viagem de casal antes da chegada do bebê. E também curtir o aniversário do Felipe, que hoje está completando 27 anos. Em fevereiro sou eu que completo 27 anos. E fala sério, gente, vai sair vlog aqui no canal desse lugar. Mas é uma cabana que é a coisa mais linda desse mundo. Aqui do lado estão construindo outra. Cabana aqui em Miguel Pereira, coisa mais linda. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse relato ajude de alguma forma alguma de vocês. E se vocês descobrirem uma gestação, olha aqui meu contato no box de descrição, nos comentários, e agende seu acompanhamento nutricional para você conseguir nutrir o seu bebê assim como eu tô nutrindo o meu, que tá crescendo aqui super saudável, e vai ser um prazer ser a sua paciente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima.